Todos bem aqui em nome de Jesus? Amém. Que o Espírito Santo possa encher nossas vidas, nossa mente, nosso coração, trazer discernimento em nosso ver, em nosso pensar, em nosso agir, para que este momento seja transformador na sua vida, que você não saia daqui do mesmo jeito, mas saia um pouco melhor do que você entrou neste lugar, e é isso que nós cremos em Deus, amém? Então, segunda Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Diz a palavra de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, hein? Procure vir logo ao meu encontro. Ele está falando com Timóteo. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, em outra versão diz, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra eles, porque se opôs fortemente às palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e a todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Todos digam. Foi isso que Paulo disse quando estava vivendo a sua última prisão. O contexto da vida do apóstolo aqui, apóstolo Paulo é o autor desta carta. Ele estava em uma prisão marmentina, ele estava em uma prisão romana, ele estava vivendo seus últimos dias na terra. Então ele escreve esta carta. Ele escreve esta carta a Timóteo, um homem de confiança, um discípulo que ele confiava. Escute bem, vamos trazer agora para a nossa atualidade. Estamos vivendo um tempo, estamos atravessando, indubitavelmente, ou seja, com toda certeza, os dias mais difíceis da vida de muitos entre nós. Muitos entre nós, certamente, eles discernem que este tempo, que estes dias, são os dias mais difíceis de suas histórias. Palavras que atormentam a mente do povo nesse tempo de catástrofe. Coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena. Isso tem trago problemas emocionais, espirituais, em todas as esferas da vida humana. É uma realidade, estamos vivendo um caos mundial. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem se comportado diante dos dias mais difíceis da sua vida? Como você tem se comportado, como você tem agido diante dos dias mais tenebrosos da sua vida? Você é o tipo de pessoa que no momento mais difícil da sua vida, você chuta o pau da barraca? Você é o tipo de pessoa que no momento mais difícil da sua vida, você joga a toalha? Você é o tipo de ser humano que no momento mais difícil da sua vida, você se rende aos problemas e lança fora as suas qualidades? Você é o tipo de pessoa que nos momentos mais
embaçados na sua história, você se corrompe, você desiste dos seus princípios e valores, e você se rende à crise, se rende ao medo, se rende ao pânico. Estamos vivendo certamente dias difíceis em nossa história. Não tem como negar. Pensa comigo. Pandemia. Quantos infectados? Quantas mortes? Pandemia. Quantos desempregos? Quantos ataques psicóticos? Quantos transtornos emocionais? Quantos esfriamentos espirituais, apostasias? Nós estamos lendo um texto, ou nós lemos um texto, que retrata a história, ou o fim da história, de um dos homens mais respeitados no viés cristão que nós conhecemos. Estamos falando de um homem chamado Paulo, o apóstolo dos gentios. Abaixo de Jesus, claro, o maior missionário que o mundo já viu. Apóstolo Paulo está numa prisão terrível, fria. O apóstolo Paulo está à beira da morte. A morte é iminente. É sua última prisão. O apóstolo Paulo, ele é exemplo de um homem, de um ser humano, de um servo de Deus que inspira e que encoraja. Alguém perguntaria por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo é o tipo de pessoa que nos momentos mais difíceis da vida, ele consegue fazer fluir de si o melhor que ele tem. Eu disse no começo que muitos de nós, a maioria de nós, nos momentos mais difíceis, nós se rendemos às dificuldades. Existem muitas pessoas que dizem bem assim: sabe por que hoje eu sou um ladrão? Sabe por que hoje eu sou um traficante? Porque meu pai era traficante. Porque minha mãe era drogada, por isso eu me tornei um drogado. Alguns dizem: sabe por que eu sou um alcoólatra? Porque meu pai foi, meu avô foi. Existem muitas pessoas que, infelizmente, me perdoa a palavra que eu vou usar, mas você pode filtrar ela. Mas existem muitas pessoas que acabam se escondendo atrás de desculpas como essa. Sabe por que eu virei uma prostituta? Porque minha mãe era uma meretriz. Sabe por que eu virei um marido canalha? Porque meu pai era um pai canalha, um marido canalha. Sabe, querido, a vida são feitas de decisões. Lógico que um pai é um sacerdote, a mãe é um espelho para os seus filhos. Mas sabe, querido, também conhecemos muitas pessoas que tiveram um passado difícil, um passado crítico, vergonhoso, mas não se tornaram pessoas vergonhosas. Você não precisa ser necessariamente aquilo que o seu pai representou negativamente para você. O apóstolo Paulo está aqui diante de um momento crítico. O momento é tenso, ele sabe que vai morrer. Ele disse: está chegando a minha hora, eu estou sendo derramado. E quando começamos a ler o texto, as janelas tensas, as decepções, as frustrações, os medos, as dores, as tristezas. Mas também, no mesmo tempo, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai ter janelas abertas. Janelas que trazem esperança, motivação, coragem. E diante dessa mensagem que eu quero trazer para a tua vida, o tema dessa mensagem é este aqui: viva o seu melhor, mesmo diante
dos momentos mais difíceis da sua vida. Novamente, viva o seu melhor, mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que nos momentos mais tensos da sua vida, que nos momentos mais cinzentos da sua vida, é possível você deixar fluir o seu melhor. Você não precisa desistir nos momentos difíceis. Você não precisa ser uma pessoa ruim nos momentos difíceis. Você não precisa ceder à violência, ceder ao medo nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis da sua vida, é possível você apresentar, deixar fluir o seu melhor. Se é para Deus, vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Bem forte o nome de Jesus. Precisamos tomar essas lições para nós. Diga assim comigo: é possível eu viver o melhor de mim, mesmo diante dos momentos mais difíceis da minha trajetória. É possível. Essa mensagem vai te fazer vencer, romper nesta pandemia. E você nunca mais será o mesmo. Vamos lá. Viva o seu melhor, mesmo diante dos momentos mais difíceis da sua vida. Como viver o meu melhor? Como viver o meu melhor diante dos momentos tensos da vida? A primeira coisa é, você vai precisar considerar a realidade dos homens. Repito, para viver o seu melhor diante dos dias críticos, mais críticos da sua vida, você vai precisar aprender a considerar, a ponderar a realidade dos homens. Nós não somos seres que conseguiremos viver bem isoladamente. Escute bem, eu sou a favor do isolamento social quando é necessário, sim. Grupos de risco, os que têm problemas, sim. Saúde, sim. O isolamento é necessário para diminuir, certamente, sabe, o alto número de casos mortais, fatais que nós temos, sim, no Brasil. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que muitos estão fazendo desta palavra isolamento social, está fazendo disso uma religião para si. E isso está sendo muito perigoso também. Ao mesmo tempo que traz prevenção, que traz cuidado, você precisa entender que existem balanças, existem chaves no reino espiritual, portas sendo abertas, destravadas. Então muitos entendem isolamento social, só que, lembrando novamente, saúde, sim. Cuidado com o próximo, sim. Mas nós temos que ter o discernimento, porque muitos têm usado do isolamento social de forma literal. De forma literal. A Bíblia diz que aquele que se isola por causa egoísta. Todas as vezes que um homem de Deus estava desconfiado da fé, toda vez que um homem de Deus estava desviando da fé, do caminho, a primeira coisa que eles fazem, a primeira reação que eles têm é se isolar, é fugir, é ir embora, é desistir. Olha para a Bíblia, olha o que Elias fez, profeta Elias, respeitado, reconhecido por todos. Mas quando Elias sentiu medo, a primeira coisa que ele fez foi fugir. Ele abandonou o seu servo e fugiu para o deserto. E Deus não quer que você fuja nos momentos críticos, a não ser que Ele te oriente a sair. Deus foi chamar, Deus foi buscar Elias no deserto, nas cavernas da vida. Então cuidado para que o isolamento social não seja literal na sua vida e afete o seu espiritual. Você precisa compreender a realidade dos homens. Se você quiser viver o seu melhor nos momentos tensos da vida, você precisa considerar a realidade dos homens. Sempre viveremos rodeados de homens, de pessoas,
Somos seres humanos. Precisamos de comunicação. É exatamente isso que a Bíblia nos mostra, que o apóstolo Paulo passou a considerar no momento de prisão, da sua última prisão, à beira da morte. Ele teve que considerar a realidade dos homens. Deixa eu te mostrar isso. Versículo 9. Os primeiros versículos, o apóstolo Paulo cita o quê? Cita homens, cita pessoas. Ele diz a Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. E ele fala no versículo 14: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhes dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Observa que os primeiros versículos que o apóstolo Paulo começa a falar aqui é sobre o quê? É sobre os homens, sobre as pessoas. Nós precisamos considerar o viés humano. Existem pessoas, olhem para cá, em nossa caminhada, muitas vezes nos momentos difíceis da vida, ou todas as vezes, você vai se deparar com pessoas que vão trazer cura para você. Mas também nos momentos difíceis, você vai se deparar com pessoas que vão trazer feridas, pessoas que vão trazer alegrias. Outras, no momento pior da sua vida, vão trazer mais tristezas ainda. No momento crítico da sua vida, você vai se deparar com pessoas que vão te amar, outras vão te odiar. Pessoas que vão se unir a você e outras vão te abandonar. No momento crítico da vida, nós estamos sujeitos a se deparar, a conhecer pessoas assim, boas ou ruins. Faz parte da vida. Considere a realidade humana. As primeiras janelas que começam a abrir na memória do apóstolo Paulo é a janela killer. É a janela que traz tristeza, que traz desespero, que traz dor, que traz ansiedade, que traz decepção. Por quê, pastor? Escute bem. O apóstolo Paulo vai falar de alguns irmãos que abandonaram ele nos dias mais difíceis da vida dele. Sério? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que no momento mais difícil da vida dele, ele vai dizer aqui, ele está dizendo que 2 homens o abandonou. 2 amigos, 2 filhos espirituais o abandonou, o deixou na prisão, foram embora. Você compreendeu isso? Olha o que ele diz. Ele disse aqui no versículo 10, ele diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Sabe quem era Demas? Demas era um ministro do Evangelho. Você acredita nisso? Sim, Colossenses 4:10. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos colossenses, aí Paulo fala bem assim: do médico amado Lucas e de Demas, eles enviam saudações. No livro de Filemão, a carta a Filemão, no versículo 24, Demas é tratado como um cooperador do Evangelho. Sabe o que Paulo está nos dizendo? Que no momento mais crítico da vida dele, homens que pregavam com ele, homens que ele ajudou, que ele ensinou, homens que ele levou até o Evangelho para a glória de Cristo, esses homens o abandonou. Paulo disse: olha, Demas, meu amigo, meu cooperador, me abandonou. Sabe por que Demas abandonou Paulo? Paulo disse: porque ele amou mais o mundo. Nos momentos mais críticos da sua vida, pessoas vão te abandonar por causa de nada. Você precisa considerar, esta é uma realidade humana. O segundo amigo que abandona Paulo no dia da sua prisão, perto da sua morte,
ele disse, foi um homem chamado Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, ele disse aqui. E você talvez me pergunta, pastor, quem é Alexandre, o latoeiro? Alexandre, o latoeiro, era crente ou era ímpio? Irmãos, era crente. Alguém fala, por que era crente, pastor? É só você conferir o versículo. Se você entende o versículo, você entende a história. Presta atenção. Versículo 14, Paulo disse, Alexandre, o ferreiro. Em outra versão diz o latoeiro. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Alexandre, o latoeiro, ele era um cristão também. Ele desviou da fé. Pastor, por que o senhor sabe que Alexandre desviou da fé? Porque quem é cristão de verdade não machuca o outro cristão. Quem é cristão de verdade não machuca o seu líder, o seu pastor, o seu mentor. Em 1 Timóteo 1:20, sabe o que Paulo fala de Alexandre? Olha o que Paulo fala de Alexandre. Paulo diz bem assim: Himeneu e Alexandre, dos quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não mais blasfemar. Paulo está dizendo que Alexandre, ele naufragou na fé. Ele desviou, apostatou da fé. E Paulo disse, ele desviou tanto que eu não tenho como mais ajudá-lo. Eu entreguei ele a Satanás, para que ele aprenda a não mais blasfemar contra Deus. Nos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo, pessoas que ele pensou que poderia contar, os abandonou literalmente. Considere isso. Nos momentos críticos da vida, pessoas vão te ferir. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te abandonar. Considere esta realidade. Paulo lembrou de homens que o abandonaram, que o machucaram. Mas aí, pum, vai se abrir uma janela suave. Vai fazer Paulo lembrar que além dos que o abandonaram, também ele teve aqueles que permaneceram com ele. Quer que eu te mostre? Olha que coisa linda. Nos versículos 9, Paulo diz a Timóteo, ele está enviando essa carta a Timóteo. Aí ele fala assim: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. No versículo 11, ele vai dizer: só Lucas está comigo. 2, Timóteo, agora Lucas. E ele continua: traga também João Marcos, o terceiro, porque ele me é útil para o ministério. Olha aqui, Paulo lembrou de homens que o feriram, homens que o abandonaram. Mas Paulo também lembra dos homens que ficaram com ele, dos amigos que não o rejeitaram mesmo no dia difícil. Ele cita quem? Ele cita 3 homens aqui. Ele cita Timóteo, ele cita Lucas, ele cita João Marcos. Quem é Timóteo? O filho amado de Paulo, o sucessor de Paulo. Quem é Lucas? O médico amado, o apoiador de Paulo. Quando Paulo disse, só Lucas esteve comigo, Paulo está dizendo, muitos abandonaram, mas eu tenho um discípulo amado chamado Timóteo. Muitos me abandonaram, mas eu tenho um médico amado que não me abandonou, chamado Lucas. E o outro homem citado é João Marcos. Quem é João Marcos? O amigo perdoado, o amigo que Paulo conseguiu recuperar para a obra. Alguém fala, pastor, Paulo conseguiu recuperar João Marcos? O que João Marcos fez? Sabe o que João Marcos fez? João Marcos, ele tinha caminhado com Paulo nas primeiras missões de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo. Mas no meio da primeira viagem missionária que Paulo fez, sabe o que João Marcos fez? Abandonou Paulo, fugiu, foi embora. E Paulo teve que continuar a missão de Deus.
Passa um tempo, diz a Bíblia, que João Marcos, ele pesa a consciência. Então João Marcos, ele tenta retornar. E ele manda Barnabé dizer assim: olha, peça a Paulo, para Paulo me aceitar de volta. Eu quero voltar a trabalhar com Paulo. Paulo ainda estava ferido. Então Paulo disse a primeira vez a João Marcos: não, fica onde você está, eu vou prosseguir aqui. Mas aí, aqui que é o lindo, aqui que é o fantástico, é que você vai continuar lendo a Bíblia e você vai perceber que em Colossenses e em Filemon, Paulo vai citar João Marcos como alguém que ele agora está voltando a indicar. Sabe por quê? Paulo perdoou João Marcos. Paulo recuperou João Marcos. Nos últimos dias da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele fala de um amigo perdoado. Ele fala: traga João Marcos. João Marcos é o amigo recuperado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nos momentos mais críticos da sua vida, enquanto uns vão te abandonar, outros vão ficar, e outros que um dia foram, vão voltar para te ajudar, vão voltar para te apoiar, vão reconhecer que você é um homem e uma mulher de Deus. Isso é espetacular. Nos dias frios da vida, alguns vão embora, mas outros ficam e outros retornam. O que aprendemos aqui é que o apóstolo Paulo está diante de uma guerra terrível. Novamente, ele abriu pensamentos ruins, os que abandonaram. Ele abriu pensamentos bons, lembranças boas, os que ficaram e os que retornaram. Então, o que percebemos no caráter de Paulo, no caráter do apóstolo Paulo nos últimos dias, o que percebemos? O que percebemos, pastor? Percebemos que nos últimos dias de Paulo, ele nos mostrou sentimentos louváveis como saudade. Nos dias mais difíceis da vida dele, ele demonstrou saudade. Saudade de quem, pastor? Saudade de Timóteo. Quando no versículo 9 ele disse: procure vir logo ao meu encontro. Nos dias mais difíceis do apóstolo Paulo, ele demonstrou outro sentimento chamado gratidão. Quando ele disse no versículo 11: só Lucas permaneceu comigo. Nos dias mais difíceis do apóstolo Paulo, ele também nos mostra um outro sentimento chamado missão, uma outra atitude. Mesmo estando próximo da morte, ele não deixou de fazer a obra de Deus. Tem gente que fala assim: eu estou tão apertado, estou trabalhando tanto, que eu não tenho um tempo de ir para a igreja, não tenho um tempo de servir a ninguém, não tenho um tempo de ler Bíblia, não tenho um tempo de visitar, não tenho um tempo de evangelizar, não tenho um tempo de fazer nada. Sabe por quê? Eu estou muito ocupado, eu estou muito apertado, muito atarefado. Apóstolo Paulo estava quase morrendo. Apóstolo Paulo estava em uma prisão terrível, e ele demonstrou o sentimento missionário. A quem, pastor? Com Tíquico. Quem foi Tíquico? No versículo 12, Paulo disse assim: eu enviei Tíquico a Éfeso. Observa que mesmo preso, Paulo continuava enviando missionários para continuar a pregação do evangelho. Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso. Que mesmo em momentos de crise, Paulo continua tendo saudade de pessoas que o amam. Paulo continua sendo grato. Paulo continua tendo sentimento de missão. Não se prenda ao momento crítico, mas seja diferente no momento crítico. Outro sentimento revelado pelo apóstolo Paulo no momento de prisão que ele vivia foi o sentimento de perdão. Quem ama, perdoa. Quem Paulo perdoou, pastor? Você não percebeu comigo, irmãos? Ele perdoou João Marcos. No versículo 11, quando ele disse: traga João Marcos e diga a João Marcos que ele é útil para o meu ministério. Ou seja, eu perdoei de verdade. No momento crítico do apóstolo Paulo, ele perdoou todos os seus discípulos. Pastor, ele perdoou todos os discípulos. Por quê? Você não percebeu que lemos que no versículo 16, Paulo disse assim:
que isso não lhe seja cobrado. O que ele estava dizendo? Quando ele disse assim, todos me abandonaram, todos. Quer dizer que todos abandonaram. Só Lucas estava com Paulo. E Paulo vai dizer o seguinte: eu amo tanto vocês, que eu perdoo e peço a Deus que isso não seja cobrado de vocês. Eu acredito que vocês não estavam aqui, não é porque não quiseram, é porque não podiam. Nos momentos mais críticos da nossa vida, precisamos demonstrar sentimentos louváveis. O sentimento que Paulo demonstra no tempo da prisão é a paixão. Aonde Paulo demonstra apaixonado por algo, pastor? No momento da prisão. Você não percebeu que lemos? Que no versículo 13, Paulo disse a Timóteo: traga os meus livros e traga os meus pergaminhos. Olha, presta atenção, Léo, olha que coisa, Léo. Olha que coisa, Gleison. O apóstolo estava preso, estava à beira da morte, em ser decapitado. Ele teve saudade de pessoas que o amavam. Ele teve gratidão de pessoas que não abandonaram. Ele teve o sentimento missionário de, mesmo preso, continuar tendo a mente livre para fazer missões através de outros. Ele revelou o sentimento de perdão. Imagina, Paulo está ali à beira da morte. Ele sabe que muitos o abandonaram. E ele está lembrando de perdoar pessoas. Eu perdoo João Marcos, eu perdoo vocês que me abandonaram também. E olha aí, pensa, e no momento de prisão, Paulo demonstra a paixão quando ele diz assim: traga os meus livros e os meus pergaminhos. Que pergaminhos são esses? São as escrituras sagradas que Paulo lia, que Paulo amava, ele era apaixonado. No momento de prisão, Paulo disse: eu ainda tenho paixão por examinar a escritura do meu Pai. Ai, meu Deus. Deixa eu te fazer perguntas, só um pouco de perguntas. O que você anda fazendo na pandemia, rapaz? O que você anda fazendo nessa quarentena, mulher? Tem pessoas que na pandemia só celular, só redes sociais, viraram zumbis. Alguém disse assim: agora eu vou ter tempo para ficar com minha família. Mentira. Tem família separando, sabe por quê? Porque a mulher ou o marido descobriu que na verdade eles só estavam juntos porque eles se viam um pouco de tempo. Quando passaram a estar o dia todo dentro de casa, só foram brigas. Não há conversa, há mensagem no WhatsApp. O que você anda fazendo da sua quarentena? Escute bem, é possível extrair o melhor de você, mesmo nos momentos enclausurados da sua história. Quantos livros edificantes você leu nesses 90 dias, praticamente, de pandemia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Você dizia: eu preciso de tempo para poder servir a Deus. Eu preciso de tempo para orar, para ler Bíblia. Deus te deu tempo. Deus te deu casa. Alguns infelizmente ficaram desempregados, mas eu profetizo: você que está desempregado na quarentena, você vai voltar a trabalhar, tá? As portas vão se abrir, ok? Em nome de Jesus. Mas outros, a empresa não mandou embora. A empresa deixou em casa, deu férias, deu dinheiro. Mas mesmo assim você tem usado o seu tempo para reclamar. Você não se tornou mais espiritual. Paulo está preso, está à beira da morte, foi abandonado, está velho. Mas ele disse: eu ainda tenho fome e sede, eu quero perdoar, eu ainda sou grato, eu tenho missões no coração, eu sinto saudades de pessoas que eu amo, e eu ainda quero examinar a palavra do meu Deus, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero crescer.
A sua crise não pode determinar você. As prisões físicas de uma cadeia literal não aprisionou a mente espiritual do apóstolo. Você pode estar onde você quiser. Quando você é um homem livre em Deus, as prisões dos homens não vão te render, não vão te prender, não vão te dominar. Quem é livre em Deus não está aprisionado em nada. Paulo não tinha muito espaço para andar. Paulo não tinha um escritório com uma cadeira confortável para sentar. Mas ele disse: traga os meus livros, traga os pergaminhos. Você leu mais na pandemia? Existem 66 livros na Bíblia. Quantos você leu? Quantos você leu na pandemia? O que você anda fazendo da sua quarentena? Se a Google permitir olhar o histórico das suas pesquisas, o que você mais pesquisa? Quais são os sites que você entra o tempo todo e apaga? Lembra que você consegue apagar toda a pesquisa do Google ou do seu celular, mas você não consegue apagar da memória de Deus o que você anda fazendo na pandemia, a sua quarentena. Para viver o seu melhor, os momentos difíceis, ou mais difíceis da sua vida, você precisa considerar a realidade dos homens. Existem homens que ferem, mas também existem homens que curam. Existem homens que nos trazem refrigério, mas também existem homens que trazem dor. Existem homens que nos abandonam, mas também existem pessoas que nos abraçam. Nos momentos difíceis da nossa vida, existem pessoas que só espalham, mas também existem pessoas que ajuntam conosco. Existem pessoas que só dividem, mas também existem pessoas que multiplicam. Existem pessoas que só diminuem, mas também existem pessoas que somam. Existem pessoas que só fazem guerras, mas também existem pessoas que nos traspassam. Com que tipo de sentimento você quer viver nos momentos mais difíceis da sua vida? Parte final da mensagem. Primeiro, para viver o seu melhor nos dias difíceis, aprenda a considerar a realidade dos homens. Homens bons e ruins. Os que machucam, os que curam. Mas prefiram ler e reler a memória, a janela suave das pessoas que não te abandonaram, que não te rejeitaram e que retornaram para te ajudar. Segundo, se você quer viver o seu melhor nos dias mais difíceis da sua vida, aprenda a desfrutar da realidade de Deus. Considere a realidade dos homens, mas desfrute da realidade de Deus. Fale assim comigo: Senhor Jesus, me ensina no momento mais complicado da minha vida a valorizar e a desfrutar da realidade do meu Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Pastor, o texto me fala sobre isso, fala. O texto fala sobre isso. O apóstolo considerou a realidade dos homens. Ele entendeu que existem homens bons, mas também existem ruins.
Ele entendeu que existem pessoas que o ajudam, mas também existem pessoas que o distanciam. Mas o que Paulo mais entendeu, ou o que Paulo mais deixou penetrar no teu coração, é que no meio do momento mais crítico de nossa vida, precisamos aprender a desfrutar da realidade de Deus. A realidade de Deus nos traz bênçãos imensuráveis. Eu quero citar 4 delas que esse texto fala. Se você quiser desfrutar a realidade de Deus no tempo da sua crise, então me acompanha agora, aqui e agora. Versículo 16. Você observa aí que do versículo 9 ao 15, Paulo só fala da realidade dos homens. Homens bons e homens ruins. Mas do versículo 16 ao 18, Paulo fala da realidade de Deus. E a realidade de Deus não tem Deus bom e Deus ruim. Tem Deus bom. Tem Deus amor. Tem Deus perdão. Tem Deus graça. Tem Deus que ama. Agora chegou o momento de desfrutar da realidade de Deus. Pastor, o que acontece comigo? O que eu posso usufruir da realidade de Deus? Te mostro. Versículo 16 em diante diz, Paulo diz, na primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, ou seja, ninguém. Todos me abandonaram. Ele está dizendo, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. E agora ele vai começar a falar que, ao invés dele focar no que os homens fizeram ou deixaram de fazer, ele vai focar no que Deus sempre faz para aqueles que esperam em Deus. Ele vai dizer, enquanto uns abandonaram ele, ou todos, como Paulo disse, versículo 17, as realidades de Deus, ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Ou seja, a primeira bênção que nós desfrutamos da realidade de Deus é a companhia de Deus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, todos podem te abandonar, mas Paulo disse, mas Deus sempre esteve do meu lado. Usufrute da companhia de Deus nos momentos críticos da sua vida. Segunda coisa, o que mais Paulo nos ensina a desfrutar no momento crítico, na realidade de Deus. Ele diz, e ele, Deus, me deu força. No momento crítico, desfrute da força de Deus. Ele continua dizendo, agora terceiro, ele diz, ele me deu força, para quê? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ou seja, a terceira coisa que você pode desfrutar de Deus no momento crítico da sua vida é os livramentos de Deus. Ele disse, Deus me livrou da boca dos leões. Olha que coisa linda. Ele disse, Deus, esse amado Deus, Ele me livrará de toda obra maligna. A realidade de Deus traz para você o cuidado, a companhia, a força de Deus, o livramento de Deus. É a terceira coisa que você pode desfrutar da realidade de Deus, é a sua salvação. A quarta coisa é a salvação. Olha o que Paulo disse no finalzinho, versículo 18, ele disse, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvação para o seu reino celestial. Você pensa, pastor, eu estou na crise. Não, você não está na crise, você está em Cristo. Presta atenção, você não está na crise, você está em Cristo passando por um momento difícil. E nos momentos difíceis,
Considere a realidade humana. Existem pessoas de todo tipo. Nos momentos mais críticos, considere, aliás, desfrute da realidade divina, a realidade de Deus. Na prisão de Paulo, Paulo disse: Deus estava do meu lado. Na prisão de Paulo, Paulo disse: Deus me deu força para quê? Para continuar pregando o evangelho. Na prisão de Paulo, Paulo disse: Deus me deu livramentos. Alguém fala assim: pastor, mas que livramento é esse se Paulo morreu decapitado segundo a tradição? Observa que ele vai dizer assim: e Deus, novamente vou ler, ele disse: e o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo estava dizendo o seguinte: meu corpo pode até sofrer daqui a pouco como sofre agora, mas Deus está me livrando, porque Ele está me levando a salvo, espírito salvo, alma salva, para o reino celestial. Se você crê nesses livramentos de Deus, se você crê na força de Deus, se você crê no cuidado de Deus, na companhia de Deus, eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus. De fato, eu preciso aprender a lidar com os momentos mais críticos da minha vida. Quem precisa aprender isso, levante a mão. Todos nós, é verdade? Escute bem, veja bem. Homens grandes, mulheres grandes, continuam grandes nos momentos críticos. Novamente, homens grandes, mulheres grandes, não digo materialmente, eu digo espiritualmente, continuam grandes nos momentos críticos. Porque o momento crítico não pode mudar quem eu sou. Novamente, os momentos críticos não podem mudar quem eu sou. Algum tempo atrás, nós vivemos também aqui no estado uma crise muito estupenda, quando tivemos a greve da PM, vocês se lembram? Aquela loucura, violência, sabe, só caos. Sabe, eu quero te contar duas experiências sobre isso. A primeira experiência sobre isso é que vocês sabem, vocês assistiam jornais e assistem. É que naquele momento que a PM não estava trabalhando no seu 100%, você lembra que houve invasões de lojas, roubos, furtos, e depois a polícia descobriu que muitas pessoas que invadiram, que saquearam lojas, eram pais de famílias, trabalhadores, e muitos deles retornaram com geladeiras, com móveis, eletrodomésticos para entregar, porque a consciência doeu. Aí o que você aprende com isso? Você aprende que às vezes as pessoas, elas são o seguinte: elas só fazem algo se for obrigatório fazer. Por exemplo, essas pessoas revelaram que sabe por que eu não roubo? Porque senão eu vou preso. Às vezes as pessoas não dizem: eu não vou roubar porque eu tenho um caráter honesto. As pessoas pensam: eu não roubo porque eu vou preso. Eu não mato porque eu vou preso. E quando nós vivemos assim, isso não é o que somos. Porque o que somos é identidade. Identidade não pode mudar. Você precisa saber quem você é, independentemente dos desertos e dificuldades que você tem enfrentado. O diabo tentou confundir a identidade de Jesus como filho de Deus. Antes de Jesus entrar no deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus passou pelo Rio Jordão. No Rio Jordão Jesus foi batizado. E diz a Bíblia que quando ele é batizado, o Espírito veio em forma de pomba, e do céu a voz do Pai disse a Jesus, a voz de Deus disse a Jesus: este é meu filho amado, em quem me agrado. Foi isso que Jesus ouviu do Pai. Mas sabe o que o diabo fez? Um pouco na frente, o diabo começa a tentar Jesus. Mas sabe a primeira coisa que o diabo faz com Jesus? É tentar confundir a identidade de Jesus. O diabo fala bem assim: se tu és filho de Deus, transforme pedras em pães.
diabo vai direto tentar confundir a identidade de quem Jesus era. Ou seja, Jesus, se tu és filho mesmo, por que está nesse deserto, passando essa fome aí? Isso que o diabo estava dizendo para Jesus. Mas Jesus disse assim, parafraseando: olha aí, diabo, eu sou tão filho, que eu leio a Escritura, e eu sei que também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, do meu Pai, do meu Pai. Não perca as suas qualidades por causa dos defeitos dos outros. Alguns da igreja, eu falo da igreja, do povo que eu faço parte. Eu tenho um grupo da igreja. Quando chegou a greve dos policiais, eu deixei rolar para ver até onde ia. O grupo da igreja. 3 dias, os irmãos da igreja só postavam morte. E aí um mandava um vídeo: teve tiroteio aqui na minha porta, morreu 2. Ó, Laranjeiras não vai não, tá matando, tá roubando, tá assaltando, mataram 50, mataram 100. 3 dias, e eu deixei. Ai, eu ferido, machucado. E os irmãos, no grupo da igreja, só morte, tragédia, morte, tragédia. 3 dias, nenhum deles postaram nenhum versículo. Sabe por quê? Porque aquele momento de crise confundiu a identidade de filho. Filho de Deus não pensa nas crises do mundo. Filho de Deus pensa nas prosperidades e provisões de Deus. O que você faz nos momentos mais difíceis da sua vida? Eu quero concluir. Sabe o que Jesus fez? No momento mais difícil da vida dele, qual foi? A cruz do Calvário. Ele disse: Pai, se for de mim, afaste de mim esse cálice, porque ele sabia que ia sofrer. Mas o que Jesus fez no último dia mais difícil da vida dele, nas últimas horas mais difíceis de Jesus, o que ele fez? A Bíblia registra 7 frases, as 7 frases da cruz que Cristo mencionou no momento de maior desespero em sua vida. Só que eu não vou declarar aqui as 7 frases, mas vou mencionar 3. Enquanto Jesus estava na cruz, presta atenção, pregado no madeiro, sangrando, morrendo aos poucos fisicamente, sentindo dor imensurável. Sabe o que ele fala? Lucas 23, 34, Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No momento mais difícil de Jesus, ele perdoou os próprios que os crucificaram na cruz. Segundo, sabe o que Jesus fez nas últimas horas de vida? Ele diz, quero usar só 3 frases de 7. Lucas 23, 43, Jesus diz: existia 2 ladrões na cruz. Olha que coisa. Jesus no meio, 2 ladrões na cruz, um do lado, outro do outro. Ou seja, Jesus estava diante de quem ali? Realidade dos homens, 2 homens do lado. E realidade de Deus, e o Pai assistindo. Realidade dos homens, Jesus olhou para um lado, um fez o que Demas e Alexandre fez com Paulo. Você não é Deus, você não é médico que curou os outros, cure a ti mesmo, desce daí. Jesus também percebeu que a realidade dos homens, no momento mais difícil da vida dele, alguns estavam abandonando ele ainda mais. E o outro disse, o outro é aquele Timóteo, Lucas, João Marcos, como esses. O outro disse para o outro ladrão: cala a boca, você é louco, nós estamos nessa cruz porque merecemos, mas este não, este é justo. Aí sabe o que ele disse para Jesus? Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Sabe o que Jesus diz? Lucas 23, 43, Jesus diz: em verdade vos digo, que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Terceira frase, terceira frase.
Lucas 23, 46. Jesus está ali com o corpo perecendo. Ele disse a última frase: Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. Jesus perdoou os ofensores. Jesus salvou um pecador arrependido. E Jesus demonstrou rendição ao Pai, mesmo passando por sofrimento. O que você anda fazendo nos últimos dias, ou nos dias mais difíceis da sua vida? Você xinga? Você blasfema? Você murmura? Você se queixa o tempo todo? Ou você faz como Paulo e deixa fluir a sua fé, percebendo que Deus nunca vai te abandonar? No livro do pastor Francis Chan, o Francis Chan é um pastor americano. Ele tem um livro que é um best-seller chamado Louco Amor. Fala sobre como despertar o amor por Cristo. E neste livro do pastor Francis Chan, ele conta um testemunho de um amor intenso que a avó da sua esposa tinha por Jesus. Uma senhora chamada Dona Clara. O pastor Francis Chan diz que um dia aquela cristã com os cabelos brancos despertou o coração dele para amar mais a Jesus. Ele diz que um dia reuniu a família toda, e toda a família foi para um teatro. E estavam assistindo um espetáculo lindo, presta atenção. E no meio do espetáculo, o pastor Francis Chan, ele olhou para a Dona Clara, a avó da sua esposa, e falou bem assim: Vó Clara, o que a senhora está achando do espetáculo? Ele disse que a avó Clara falou no ouvido dele bem baixinho: Meu querido, para dizer a verdade, este não era o lugar que eu queria estar. Aí ele disse: Por que, vó Clara? A vó Clara disse: Porque eu não sei se é este lugar que eu quero estar quando meu Jesus voltar. Ela disse: Eu gosto de lazer, mas eu prefiro estar de joelhos, intercedendo por alguém que eu amo. Eu prefiro estar servindo alguém que eu amo. Porque quando Jesus voltar, eu não gostaria de ser encontrada por Ele sentada em uma cadeira de um teatro. O que você anda fazendo nos últimos dias da sua vida? Onde você anda? Onde você mais gosta de ficar? Pensa nisso. Pensa nisso. Abra tuas mãos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, quero abençoar o povo que está me ouvindo agora, aqueles que estão mergulhados nessa mensagem, nessa pregação. Que eles voltem para casa abençoados, direcionados por esta mensagem. Que eles possam aprender a fluir de si mesmo o melhor que eles podem, mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas. Que eles aprendam com o apóstolo Paulo, que eles aprendam com a avó Clara, que eles aprendam com o maior, que é o Senhor Jesus. Que nós venhamos a aprender que nos momentos mais críticos de nossa vida, devemos considerar a realidade dos homens, homens difíceis e homens bons. E devemos desfrutar da realidade de Deus, porque Deus sempre estará conosco, cuidando de nós, nos levando em salvação,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.